Por que será que o ser humano se diminui, se comprime para se encaixar? Esse é o tema da aula de hoje e nós vamos ter uma aula espetacular aonde você vai mudar a forma como você vem interagindo com as pessoas, com as organizações e com tudo, na verdade. Esse tema é um tema doído para muitas pessoas e altamente relevante, então se você gostar desse vídeo, encaminha para tua lista ali de conhecidos, de amigos, manda esse vídeo para as pessoas que tu ama e principalmente para aquelas pessoas que você enxerga como grandes, como capazes, como belas, como... Sabe como... Eu vou usar uma palavra que a minha filha fala muito de mim, a mamãe tá na fazeção, ela fala, né? Encaminha esse vídeo para aquelas pessoas que são pessoas da fazeção, que são pessoas do fazer, mas que não se cuidam ainda, sabe? Elas se diminuem, elas sofrem com talvez a síndrome do impostor. E se você quer fazer parte da nossa comunidade da síndrome do impostor, que vai ser lançada este mês, escreve pra gente, busca a comunidade no Instagram Jaqueline Pigato com 2 T's e 2 O's, para que você possa fazer parte de forma gratuita de um movimento que nós estamos criando para contribuir com o ser humano, começar a entender esse processo todo de crescimento e de avanço. A princípio, essa comunidade vai ser gratuita, não tenho certeza ainda porque as coisas podem mudar, né? A gente sabe que a nossa entrega é uma entrega muito legal e que isso daqui é uma empresa e que precisa realmente fazer um bom trabalho e se sustentar para que eu possa cada vez entregar mais para vocês com mais qualidade. Então, vamos para nossa aula. Entender os motivos pelos quais as pessoas se encaixam e se diminuem para caberem nos grupos sociais, para caberem nas relações e assim por diante. Eu acho que eu quero começar contando uma história para você sobre necessidade humana de aceitação e pertencimento. Existe uma guia, um cronograma, que é a comunicação não violenta, e eu quero fazer uma honra aqui, um agradecimento ao Yuri e à Sandra, que são os meus mestres da comunicação não violenta. Eles são maravilhosos, são incríveis, e eu acredito muito que os cursos de comunicação não violenta são cursos que a maioria das pessoas poderia fazer para melhorarem aquilo que elas veem no mundo. Então, Yuri, Sandra, obrigada pela existência de vocês. Obrigada por terem contribuído com a minha jornada, com a minha caminhada. Espero que vocês cresçam cada vez mais e que vocês tenham muito sucesso. Para você que está assistindo esse vídeo, se você tem interesse em fazer um curso de comunicação não violenta, eu não tenho conexão nenhuma com o pessoal, mas se você buscar Yuri e Sandra, comunicação não violenta, você vai entrar na comunidade deles e você vai poder estar se nutrindo e com certeza você vai estar chegando num lugar bem legal, bem adequado. E nesse protocolo de necessidades universais, existe lá a necessidade de aceitação e a necessidade de pertencimento. E isso é tido pela comunidade como algo natural. Mas veja bem, isso foi implantado no ser humano. Você foi moldado como massinha de modelar para acreditar que você precisa ser aceito e que você precisa pertencer. Se você olhar para o ramo de negócios, isso é o que mais é vendido nos negócios. Não, mas Jaque, aquela pessoa lá é uma ignorante, é um chato, eu não acredito no negócio dela. Ah, mas é que eu vendo o copinho de plástico e a empresa dele é uma empresa com 200 franquias e eu vou vender uns zilhão de copinhos para ele, então eu tenho que fazer negócio com ele. Mas o cara é um grosso, o cara é um estúpido, nunca quer pagar para mim o que é devido, tá sempre pedindo desconto, o cara nunca é grato, o cara é abusivo nas encomendas, ele pede na sexta e quer na segunda. Então eu acabo tendo que me dobrar aqui para esse cara, porque na verdade eu acredito que eu preciso do dinheiro dele. O business está cheio desse tipo de negociação e de pessoas. E se você gosta desse assunto, você pode ler um livro que é muito legal, que é sobre liderança Shakti, do Raj Sisodia.
É um livro com uma capa amarelinha, tem uma mandala na frente dele, e o Raja Sisodi e a Nilima, eles falam muito sobre o equilíbrio da energia ou o equilíbrio do feminino e do masculino nos negócios, nas corporações. Eu vou fazer um adendo aqui de uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo também, de um empresário na Itália, que foi considerado um empresário muito bem sucedido e que realmente contribuía. Ele refletia o ser nos negócios dele. Porque uma coisa é uma pessoa ter um negócio em que ela reflete o complexo, o meme, o estereótipo negativo, né, o não funcional e o copia e cola. E outra coisa é uma pessoa ter um empreendimento, um trabalho, um negócio, um produto que são a reflexão do ser no negócio. Tudo aquilo que reflete o ser traz vida para quem utiliza, traz vida para a sociedade, traz vida para esse planeta. Tudo aquilo que é produzido que não reproduz o ser é memético, é negativo, traz doença, traz complexo, contração e não ajuda o ser humano a avançar nessa linha, digamos assim, de conectar cada vez mais com a potência, se tornar cada vez maior e assim por diante. E nesse sentido, entender por que o ser humano se diminui, a primeira coisa é que você tem que entender que há muitos milhares de anos as informações importantes que você precisaria saber estão sendo apagadas. E para você entender essa passagem, eu vou recomendar um filme para você assistir, que é o filme da Hipátia. O nome do filme é Alexandria, é Ágora. O nome do filme é Ágora. Eu lembrei agora do filme, tá? Por isso que eu tenho um script ali com algumas palavras para eu lembrar, mas ajuda, tá? O pessoal do marketing aí, pessoal, o script ajuda, não se preocupem, tá? Mas eu sigo muito a minha alma aqui quando eu tô dando uma aula. Então eu lembrei desse filme agora. E nesse filme ele conta a história da Hipátia. A Hipátia foi uma filósofa, uma das únicas mulheres que pôde ensinar na época que ela ensinou, que foi antes da era cristã, né, em transição ali da era cristã. E esse filme reproduz belíssimamente como acontece o acontecimento das religiões no mundo. Esse filme você precisa ver para você entender o que eu estou falando e para você entender a necessidade de pertencimento e por que o homem se diminui. E nesse filme, quando uma determinada linha, né, que naquela época ali estava num fanatismo muito forte, decide agredir Alexandria, eles decidem botar fogo na biblioteca de Alexandria. E tem uma cena que pra mim, eu chorei compulsivamente naquela cena. Eu tive que pausar o filme porque eu não conseguia me aguentar de tanto que eu comecei a chorar ali, tá? Quando a Hipátia se dá conta do que está acontecendo, ela fica desesperada e ela começa a se agarrar nos pergaminhos, porque ela sabia quais eram os pergaminhos mais poderosos, mais importantes que o ser humano não podia deixar de ver, de ler, de entender. E ela tinha um escravo. E esse escravo tinha ali uma dinâmica com ela que ele, na verdade, amava ela, ele queria ela pra ele, por isso que Hipátia é morta como ela é. Vocês vão entender tudo isso vendo o filme. E se vocês quiserem se aprofundar nesse filme, escreve pra mim no script aqui, ó, desse vídeo aqui, escreve: Jaque, eu quero fazer uma aula contigo sobre esse filme. A gente vai fazer essa aula, que é o estudo do filme na nossa vida real, tá? A gente consegue criar isso pra você. Basta tu escrever ali. Se a gente tiver um número X de interessados, a gente cria essa aula. Nessa cena, enquanto ela tá pegando os pergaminhos, o escravo olha pra ela e diz assim: larga isso, tu tem que te salvar, isso aí não é importante. E ela fica muito brava com ele e chama ele de ignorante. Ela diz pra ele: quase chama ele de mentecapta, né? Seu estúpido, é você que não entende nada. Pegue os pergaminhos
né? Salve a ciência, a verdadeira ciência. Se você for pro Google agora e você colocar assim, ó, quando que a Hipátia existiu? Naquela época, a Hipátia estava trazendo toda a teoria do Sol girando em torno da Terra e a Terra girando... E o que gira em torno do quê? Que naquela época se acreditava que a Terra era plana. Que inclusive até hoje tem algumas pessoas que acreditam que a Terra é plana. Daquela época, tu joga isso no Google, tá? E aí depois tu joga no Google assim, ó. E quando que a teoria atual planetária foi realmente aceita pela comunidade? Vocês vão entender a grande perda cultural que nós tivemos da queima daqueles pergaminhos, da morte da Hipátia, até que novamente fosse aceita a teoria do mundo e que aí então nós começássemos a caminhar enquanto humanidade para conhecer o conceito de fato. E o atraso, gente, são mais de 1000 anos, ok? Então nós estamos mais ou menos 1000 anos atrasados num sentido de entender quem nós somos para que nós possamos parar de tentar se encaixar e se diminuir diante dos acontecimentos e das coisas. Dica número 1 que eu dou para você. Se existe um problema, já existe uma solução. Várias pessoas já falaram isso. Vários filósofos, vários matemáticos, vários físicos, um deles foi o Einstein. Então, o Einstein dizia, nós não podemos ter medo dos problemas, porque se existe um problema, já existe a fórmula desse problema, a gente só precisa chegar nela. Então, eu queria que tu te acalmasse, porque se você tem problemas na sua vida, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade de emagrecimento, qualquer dificuldade que você tenha, existe um código de leitura, um código consciencial, que você precisa entender e conscientizar para parar de se diminuir diante desse problema, para que você se torne protagonista e organize ele e comece a virar a chave na tua vida. Segunda dica que eu dou para você. Pare de olhar para as pessoas como se as pessoas fossem maiores do que você. Eu cometi esse erro inúmeras vezes. E eu tenho uma cultura, uma educação que misturou, então por um período eu fui uma pessoa muito arrogante, porque eu estava em lealdade ao meu avô. E então eu tinha aquele nariz empinado, eu achava que eu sabia mais, eu achava que eu era mais. Hoje em dia, sou muito mais tranquila, muito mais humilde e entendo exatamente o meu papel em cada lugar e o tanto que eu tenho que respeitar cada pessoa, independente da sua cultura, independente do seu tamanho. E eu vi esses dias um acontecimento que foi muito interessante de uma pessoa que é altamente julgadora e tem esse nariz empinado, assim, e olha as pessoas de cima, né? Como se as pessoas fossem marionetes. E essa pessoa é uma pessoa que vai demorar muito tempo ainda para ela sair desse lugar de eu sou maior do que você, né? É uma pessoa que deveria ter feito uma outra faculdade, assim, de repente uma medicina da vida, para poder sanar essa vontade que tem de mandar nos outros e ser mais que os outros e impor essa superioridade, né? Mas diante desse tipo de pessoas, você precisa ter calma e tranquilidade e entender que muitas vezes você se coloca num papel que você representa algo na vida dessas pessoas. Por exemplo, essa pessoa que eu citei, teve uma vez que eu não entendia por que essa pessoa não gostava de mim, não me respeitava e, enfim, essa pessoa não se sentia respeitada como ela queria, tá? Como ela queria. E aí, então, um dia eu perguntei, fulano, vem cá, tu tem irmão? Tenho. Antes de ti ou depois de ti? Depois de mim, é uma irmã. Aí eu perguntei, E como é que é a tua relação com ela? Terrível. Por muitos anos foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi essa irmã, né? Sofri quando ela nasceu, Eu me acalmei naquele dia porque eu entendi que eu estava representando a irmã na vida dessa pessoa.
Quando eu entendi isso, eu parei de me diminuir, eu parei de tomar os tocos que eu tomava dessa pessoa, que eram bem agressivos. Eu procurei me preservar e me afastar, então eu fico mais quieta, mais preservada, né? E emano, assim, muita tranquilidade para essa pessoa, porque eu entendi a dinâmica. Mas antes de eu entender a dinâmica, eu procurava me encaixar. E sabe quando tu tenta te encaixar e tu ainda toma uma cacetada? Pois é, muitos de vocês estão fazendo isso. E eu gostaria que tu conscientizasse isso a partir dessa aula e que tu tomasse a consciência das dinâmicas que acontecem nas tuas relações, tá? O desenvolvimento da tua autoconfiança e da tua autoaceitação independe de qualquer coisa externa, independe da tua cultura, da tua educação. É uma coisa que você precisa construir. Você é como você é um ser humano, você tá caminhando, você tá aqui na Terra para aprender, você tá aqui para se curar dos teus traumas, se liberar dos teus bloqueios. Então não te preocupa, porque você não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Você é único, você é unidade e você é uma mediação entre o ser e a existência. E o ser, ele é belo, ele é uno, ele é bom, ele é verdadeiro, mas existe uma hierarquia entre essas 4 dimensões. O ser, vamos pegar aqui, para eu não trazer para vocês algo, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se eu lembro. O ser é bom. O ser é uno. O ser é bom. O ser é verdadeiro. E o ser é belo. Eu ainda tenho essa dificuldade de decorar essa ordem do ser, tá? E essa ordem é importante. Eu vou me comprometer a colocar na descrição dessa live aqui a ordem exata e correta para vocês, tá? Porque agora realmente me deu um brancão. Então, se você entender que você é uma mediação entre o ser e a existência, e esse ser é uno, esse ser é bom, esse ser é verdadeiro e esse ser é belo, você entendeu que você é uma mediação entre bom, uno, verdadeiro e belo. Uno, bom, verdadeiro e belo. Olha que lindo isso. E se você é isso, e a pessoa que está diante de você também é isso, você vai entender que aquelas pessoas que são mais agressivas, arrogantes, elas estão no desvio. Elas estão turvas, como aquele espelho turvo, sabe? Como aquela coisa que ficou estragada, que tá rompida. Então tu não deve se preocupar com esse tipo de pessoa. Tu tem que parar de se diminuir. Você precisa começar a entender o teu lugar na existência. Você precisa se dar a oportunidade de entender a tua luz, a importância da tua luz aqui na Terra, e você precisa entender que o ser te quis aqui, a vida te ama, a vida te quis aqui. Então, se você pensar dessa forma, você vai entender que, na verdade, você não é filho do teu pai e da tua mãe. Esses são as pessoas que biologicamente se colocaram à disposição do ser e disseram assim: ser, é a fulana que tem que vir aqui pra Terra, beleza, nós podemos fazer isso por você. E aí você vai lá, a mulher empresta o ventre, o homem empresta o DNA, o somatório dessas duas informações de ácido ribonucleico, né, do DNA, vai fazer toda a tua biologia. Ali contigo tu recebe inúmeros presentes, tu recebe a inteligência da mãe, a inteligência do pai, a beleza da mãe, a beleza do pai. Tu tem ali contigo muitas coisas boas, tu tem ali também muitas coisas ruins que você pode identificar e decidir se você quer pegar pra você ou não. O que não te serve, você agradece e devolve, como você estivesse dizendo: não, obrigado, eu não quero comer um doce agora. E nesse sentido, você vai começar a entender o que você está fazendo aqui e vai começar a perceber que a tua capacidade de superação da necessidade de se encaixar é muito tranquila de você organizar. Em 1 ano, se você entender essa live gratuita, essa aula que está sendo gratuita, e se você trabalhar firmemente nisso que você está aprendendo, se você colocar um post-it na tua geladeira dizendo: fulana, coloca o teu nome, né? Ô Jaque, presta atenção
na necessidade de se encaixar. Supere a necessidade de se encaixar. Supere a necessidade de se diminuir. Em 1 ano, se você trabalhar firme nisso, você vai estar muito melhor. Você vai estar muito mais bonito. Você vai ver que você vai permitir o dinheiro te encontrar de forma diferenciada. E você vai ver que você vai ter muito mais plenitude também. Então vale muito a pena, tá? A realização existencial depende muito de você entender o teu tamanho, a tua autoconfiança, de você sair dos universos da competição degenerativa ou da competição ruim, que é aquela competição que é o puxar de tapete, né? É algo totalmente desagradável, gente, desagradável mesmo, ok? Porque você, na verdade, é filho da bondade. Então seja, ok? E ser bondade não é deixar os outros pisarem na tua cabeça. Não é você dizer amém para tudo. É você ter dentro de você uma decisão de entender o teu tamanho e tomar as decisões baseadas com a tua luz e com a tua bondade. Se você conhece a tua luz e a tua bondade, você vai começar a ter um jeito de mediar as tuas decisões, mesmo que elas sejam doídas para as outras pessoas. Eu tenho certeza que com diplomacia e com congruência, você consegue tomar decisões, comunicar às pessoas, e se as pessoas ficarem desconfortáveis com a tua decisão, você vai precisar praticar ou esteja confortável com o desconforto do outro. Mas eu te provoco a pensar bem, tá? Pensa bem na forma como você tá fazendo certas coisas, porque de repente, por erro de consciência, por erro de reflexão da consciência, você pode estar tomando algumas decisões aí que você acha que você está fazendo do melhor jeito, mas existe um jeito muito melhor de fazer isso, ok? Obrigada por você estar aqui e até a próxima.